Aqui estamos para conseguirmos com o nosso estudo do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 7. A amarga experiência de Leôncio. Gentilmente assessorado por Alberto, dirigimo-nos a uma das enfermarias de amplas proporções, que era dividida em agradáveis apartamentos para atendimento individual dos pacientes. Adentramo-nos em um deles. Ampla janela abria-se para o jardim, com árvores frondosas e roseirais perfumados. O cômodo transpirava paz, pintado em suave verde, apropriado para repouso e reflexão. Reclinado sobre duas amplas almofadas, encontrava-se um senhor de pouco mais de 60 anos, de semblante sério, mas que não denotava sofrimento ou simples circunspecção. Sentada próxima à cabeceira da cama, uma dama que irradiava paz conversava afavelmente em doce tonalidade de voz. Quando nos notaram a entrada, Alberto explicitou: "Perdoe-nos a invasão da privacidade." De imediato foi recebido com o prazer que sua visita lhes proporcionava. Certamente muito querido, foi recebido com real alegria, o que deveria acontecer com certa frequência. "Desejo apresentar-lhe um novo amigo que se encontra realizando estágio em nossa clínica. Trata-se do irmão Miranda, trabalhador afeiçoado aos problemas pertinentes aos distúrbios espirituais, nos quais vicejam as interferências dos irmãos alucinados e doentes que se comprazem no mal por ignorância." Sorri jovialmente, acerquei-me do leito, cumprimentando fraternalmente o convalescente e a nobre senhora, que se apressou em dizer: "É sempre com renovada alegria que recebemos companheiros dedicados ao estudo dessa grave epidemia que tem sido motivo de martírio para as criaturas humanas, até hoje ainda não combatida com a eficiência que merece. E parece-me bastante estranho, por ser talvez a doença mais antiga da humanidade, em relação às outras tantas prejudiciais. Basta que nos recordemos que, em todos os períodos do pensamento histórico, a obsessão e suas sequelas se têm apresentado ceifando a saúde física e mental dos indivíduos. Terrivelmente ignorada ou simplesmente desconsiderada, vem prosseguindo no seu triste fanal de vencer todos aqueles que lhe tombam nas malhas coercitivas. Todos os esforços, portanto, direcionados para a desmistificação e o combate a esse terrível mal devem ser evitados por todos aqueles que nos encontramos forrados pelos ideais superiores e que aurimos na palavra de Jesus o direcionamento correto para a felicidade. Parecendo que esperavam alguma palavra de minha parte, logo timidamente concordei, acrescentando: "Na raiz de todos os problemas que aturdem o ser humano, sempre encontraremos o espírito como seu responsável, face aos comprometimentos que se ocasionou o criado, simples e ignorante, com neutralidade interior, defrontando as opções de agir correta ou incorretamente. Tudo quanto lhe ocorre provém da preferência que se permitiu no início, cabendo-lhe o reencontro com equilíbrio que lhe direcionará os passos para o futuro. A obsessão encontra-se em cursa nesse raciocínio, porquanto somente ocorre em razão do comportamento irregular de quem se desvia do roteiro do bem-fazer, criando animosidades, gerando revides. Certamente haverá muitas antipatias gratuitas entre as pessoas que resultam de preferências psicológicas, de identificações ou reações afetivas. Os dardos atirados pelas mentes agressivas e não amistosas são inevitáveis para aqueles contra quem são dirigidos. No entanto, a conexão somente se dará por identidade de sintonia, por afeição à afinidade em que se manifestam. Por esse motivo, a obsessão sempre resulta das defecções morais do espírito em relação ao seu próximo, e desse infeliz e tresvairado que não se permite desculpar e dar novas chances a quem lhe havia prejudicado. Não ignoramos aqueles que têm gênese nas invejas, nas perseguições aos idealistas e trabalhadores do bem, mas que também somente se instalam se houver tomada psíquica naquele que se lhes torna objeto de perseguição. Porque percebesse o interesse real pela exposição, não proposital, continuei:
O indivíduo que ama a retidão de princípios e os executa firmado em propósitos de elevação moral, mesmo quando fustigado pela pertinácia dos irmãos desajustados e perversos de ambos os planos da vida, não se deixa afetar, permanecendo nas disposições abraçadas, fiel ao programa traçado. Pode experimentar alguma aflição, como é natural, mas rebustece-se em oração, no prazer do serviço que realiza, nas leituras edificantes, na consciência pacificada. Simultaneamente, torna-se amparado pelos espíritos nobres, seus afeiçoados desencarnados, aqueles que foram beneficiados por sua bondade fraternal, que ocorrem a protegê-lo e a sustentá-lo nas atividades que lhes dizem respeito. Jamais se curvam sob as forças tenebrosas do mal aqueles que se entregam a Deus, a Jesus, ao bem, nas fileiras do dever a que se apegam. Sentia-me enrubescer quando, silenciado, Alberto aduziu. Tem toda a razão o nosso estagiário. Nenhuma sombra, por mais densa, consegue diminuir a claridade, assim como força alguma da desagregação moral e espiritual logra romper o equilíbrio da lei do amor. Dando novo curso à conversação, informou-me que o nosso visitado chamava-se Leôncio e a dama devotada era Dona Matilde, sua mãe, que o precedera no retorno à pátria pela desencarnação. Leôncio explicou gentilmente, encontrava-se naquele apartamento há alguns poucos meses, após tratamento prolongado na área da psiquiatria do hospital, na parte inferior do edifício. Desencarnara fazia pouco mais de 15 anos e, naquele momento, se encontrava em perfeito refazimento, já identificando-se com os superiores objetivos da vida. 15 anos, meus amigos, 15 anos. Sentindo-se indiretamente convidado à conversação edificante, o paciente apresentou uma expressão de melancolia e, com gentileza, comunicou: Eu sou um hóspede feliz desse abençoado reduto de misericórdia. Aqui cheguei em lamentável situação moral e espiritual, que somente a complacência divina pode socorrer. Em realidade, não me recordo dos detalhes que me caracterizaram a chegada. Antes eu conhecer o amor e o experienciara através de lar ditoso em que renasci no caminho dos meus genitores devotados e mais tarde da esposa, dos filhinhos queridos. No entanto, a grandeza do amor que experimentamos nesse remanso dedicado à saúde transcende quaisquer palavras, porquanto os missionários que o construíram e o mantêm há longos anos optaram pelo trabalho incessante em favor do próximo, quando poderiam estar desfrutando de outros ambientes de luz e reconforto no oral. Renunciaram à felicidade de fluir paz, adotando a alegria de oferecê-la àqueles que a malbarataram por conta própria e irresponsabilidade. Medito longamente nos enunciados luminosos de Jesus, que aqui vivem, e no ensinamento superior de Allan Kardec a respeito da caridade, que é a essência do trabalho desenvolvido neste hospital, a fim de que se esculpam a ferro e fogo no espírito, para que jamais volva a esquecê-los. Silenciou brevemente, após solicitar-nos, a Alberto e a mim, que nos sentássemos no divã próximo e deu curso à edificante conversação. Renasci na terra há pouco mais de 70 anos, em formoso lar, onde o amor e o dever constituíram diretrizes de segurança. Desde cedo ouvi e senti o respeito pelo nome de Jesus, por sua doutrina. Assim, portanto, fui educado na escola do exemplo ao lado de outros irmãos. Meus pais eram católicos, porém se dedicavam com fidelidade aos ensinamentos da igreja que frequentavam e para a qual nos conduziam com carinho. À medida que crescemos e adquirimos maioridade, fomos optando pelas doutrinas que nos pareciam mais compatíveis com o desenvolvimento intelectual e moral. Consegui, por minha vez, adentrar-me em uma universidade, que era um dos meus sonhos mais ardentes, e concluí o curso que escolhi. Foi nesse período que passei a me interessar pelos fenômenos mediúnicos e paranormais, nos dias febriciantes em que a parapsicologia era apresentada como uma grande esclarecedora e devoradora de superstições, mitos e crenças. Aprofundei-me no estudo das diferentes correntes, russa, holandesa, inglesa, americana, brasileira, se podemos classificá-las desse modo,
adotando o comportamento em torno dos fenômenos de natureza eminentemente psi e aquelas outros mediúnicos que me levaram ao estudo sério do espiritismo. Afeiçoado à literatura, à filosofia, à história, encontrei nos postulados espíritas a lógica profunda, a ética feliz para uma existência ditosa. Havendo-me dedicado à arte de escrever, já que era profissionalmente ligado a um grande periódico no qual estava presente com regularidade e comentava acontecimentos incomuns, passei a divulgar a doutrina espírita com entusiasmo, quase exaltação. De temperamento forte, presunçoso, esqueci-me de todos têm a liberdade de pensar e agir conforme lhes pareça melhor, e que ninguém foi designado para ser defensor do espiritismo num arremedo de postura zelote, que hoje reconheço como abominável, conseguindo ferir gregos e troianos, conforme o velho conceito, quando deveria ter-me ao lado nobre das questões, apresentando os conceitos superiores do pensamento dos imortais e do codificador, sem preocupações mesquinhas e exibicionistas. Interrompeu a narração por um pouco, após o que, medindo as palavras com acentuado cuidado, voltou a narrar. Casei-me com excelente companheira, que me foi enviada por Deus para ajudar-me na travessia terrestre e experimentei a honra da paternidade várias vezes. Reconheço que fui esposo e pai cuidadoso, cumpridor dos deveres que procurei transmitir à família as lições libertadoras do Espiritismo. Mas a tendência intelectual enveredou-me os sentimentos. Soberbo e egoísta, lentamente deixei-me fascinar pela absurda ideia de que me cabia a missão de preservar a memória do mestre de Lyon, lutando qual Dom Quixote contra os fantasmas monstruosos que detectava nas pás dos moinhos de vento da ilusão, passando a agredir sistematicamente nomes respeitáveis de instituições venerandas por discrepâncias de minha parte. Possuidor de palavra fácil, usei a tribuna espírita muitas vezes, apresentando temas relevantes, mas sempre os concluindo com dardos venenosos, bem dirigidos contra os inimigos que criava ou supunha possuir. Simultaneamente, consegui escrever páginas repassadas de beleza que ainda confortam muitas pessoas que as leem. As paixões que predominavam no ser que sou, com o tempo se somaram, tornaram-me o fôlego. Tornei-me pessimista, agressivo, antipático. Como seria de esperar, muitos daqueles a quem agredi pela imprensa reagiram com o seu direito de defesa, dando curso a discussões infelizes e desnecessárias que a morte a mim demonstrou serem somente fruto da vaidade, da exibição, do personalismo doentio, e que no meu inconsciente, qual ocorre com muitos outros seres terrenos, agasalhava a ideia de passar a imortalidade humana. Consegui, por fim, ser mais detestado do que estimado. Não me dava conta, e eu me ensinava aos outros que estava sendo arrastado vigorosamente por rude obsessão, face ao cerco organizado por adversários soezes do Cristo e da doutrina espírita. Como consequência, passei a nutrir vigorosa antipatia por médiuns e dirigentes de reuniões que se me apresentavam como ignorantes e incapazes de contribuir em favor da causa espírita, quando em uma reunião experimental, dentre as muitas que visitava com o fim de desmascarar médiuns, exibir-me, encontrei aquela que seria o pivô dos meus desconcertos emocionais. Tratava-se de jovem e encantadora médium psicofônica, clarividente de excelentes recursos, porém em fase primária de educação da faculdade. Relativamente frágil, muito insegura, inspirou-me imediata afeição, de que não pude identificar de momento tal as qualidades que se constituía. O certo é que, à medida que voltei àquele núcleo ao qual se vinculara, passei a oferecer-me para ministrar cursos de passes e outros, atraindo-a com persistente indução. Não me passavam então pela mente ideias perturbadoras ou desejos malsãos. Telementalizado, porém, pelas entidades infelizes, consegui que ela se me afeiçoasse, derrapando posteriormente em adultério nefando. O irmão Leôncio empalideceu ante a lembrança daqueles acontecimentos sombrios e fez-se ligeiramente trêmulo, tentando, porém, controlar a emoção,
prosseguiu de voz embargada. O escândalo, que tem pernas curtas, logo aconteceu, envolvendo a moça que, admoestada carinhosamente, foi afastada da instituição, quando eu mesmo, cortesmente pelo senhor diretor, até que a minha família tomou conhecimento e não mais pude ocultar a verdade, massacrando com a conduta irrefletida e doentia corações afetuosos e sensíveis. Incapaz de continuar no lar, após exculpar-me com a esposa dilacerada, retirei-me para viver com a aturdida vítima da minha sedução. A sua faculdade incipiente, ante a conduta reprochável que passou a manter, se tornou campo de perturbação e enfermidades que a vitimaram, levando-a à prematura desencarnação. Não me perdoando a série de desatinos, transferi-me de cidade. Abandonei os deveres espirituais, quando mais deles necessitava. Derrapei por completo na obsessão. O desequilíbrio mental assaltou-me. Passei aos alcoólicos em fuga espetacular da realidade. Nesses comenos soube da desencarnação da esposa, devotada, e somei as dores antigas, mais esta aflição, perdendo totalmente o interesse pela existência física. A queda no fosso de si mesmo não encontra apoio no piso da sustentação. Abrindo-se o abismo e cada vez mais se tornando profundo, esquecido dos amigos, uni-me a grupos de consumidores de alcoólicos, elegantes e vulgares, até que a morte me convidou ao corpo do túmulo e ao espírito à inconsciência. Novamente aquietou-se ante o respeitoso silêncio de todos nós. Enquanto a mãe lhe acariciava a cabeça, como a estimá-lo a prosseguir, ele assim o fez. Fui arrastado por antigos asseclas, inimigos que eu arregimentara em encarnações anteriores, quando me houvera tornado membro soldado do exército de Jesus e impusera crueldade como instrumento de conversão religiosa. Agora vingaram-se como inclemente perversidade, arrastando-me para regiões inferiores, onde experimentei as mais rudes humilhações, desacatos de outros mais arrogantes adversários. O meu sofrimento era tão atroz e a consciência de culpa tão severa que eu não me recordava do conforto da oração, nem da intercessão divina, sempre ao alcance de todos os calcetas e criminosos. Por fim, depois de excruciantes sofrimentos, recordei-me de Jesus e passei a suplicar-lhe misericórdia e compaixão. Essa atitude, porém, era reflexo das intercessões da minha mãe e de minha esposa, então recuperada das dores que lhe houvera infligido e que me perdoara todos os delitos que eu cometera, apiedadas das minhas lutas e dos meus sofrimentos superlativos. Desse modo, em uma das excursões realizadas pela rainha Santa Isabel de Portugal, às regiões de supremo desconforto e dor, o apóstolo de Sacramento me retirou do abismo, prendendo-me numa das redes magnéticas atiradas sobre o paú de degradação e vergonha, recambiando-me para este abrigo, onde permaneci longamente em recuperação, libertando-me dos pesadelos que me continuaram afligindo, transferindo para esse recinto onde me encontro, agora livre das marcas hediondas das regiões trevosas onde estive. Permanecem as reminiscências dos erros, da amargura, do insucesso, mas também a esperança do futuro, acerenando-me com oportunidades de reparação. Quando silenciou, o suor porejava na face pálida e as lágrimas corriam-lhe em abundância silenciosa e depuradora. Dona Matilde, traduzindo expressiva alegria no rosto, enquanto o filho se refazia, completou. A jovem, por haver sido vítima da própria ignorância e insensatez, foi amparada devidamente em outro pavilhão do nosso hospital. E apesar dessa clínica ser dedicada a pacientes específicos, ele aqui foi amparado para receber assistência mais especializada, através dos médios que cooperam com o nosso serviço de recuperação espiritual. Conforme os amigos podem depreender, mais se pede àquele que mais recebe, de acordo com o ensinamento sábio de Jesus, e a responsabilidade do nosso Leôncio é muito grave em razão do seu profundo conhecimento do Espiritismo, que não soube aplicar como recurso de combustível para a autoiluminação,
preocupado, como se encontrava, em combater os outros, esquecido de si mesmo. Mas, como tudo acontece conforme a vontade de Deus, haverá tempo para recomeço e trabalho, alegria e serviço, reparação e crescimento interior. Hoje vivemos alegres, porque a minha nora querida tem estado conosco, e os filhos que ambos deixaram na terra, felizmente conseguiram superar os traumas sofridos, não havendo, portanto, maiores danos como consequência da deserção ao dever. Sentia-me fascinado com o ocorrido com Leôncio e a mente fervilhava de perguntas que a oportunidade não permitia apresentar. Agradecendo-lhe a generosidade da narração, edificante para mim, rica de advertências para todos os que dela tomem conhecimento. Passamos aos outros temas agradáveis, após o que pedimos licença para nos afastarmos, prosseguindo com a nossa visita de aprendizagem e tomada de conhecimento de fatores que levam o indivíduo para possuir tudo, no entanto, invigilante a delinquir. Quanto é grave o comportamento de querer mudar o mundo sem a preocupação de realizar mudanças internas fundamentais para que assim o mundo venha a tornar-se melhor. É sempre mais fácil exigir dos demais, impor ao próximo, vigiar os atos alheios, do que voltar-se para si mesmo, sendo exigente consigo e contemporizando com as deficiências que registre nas demais pessoas. Muito educativo este capítulo. Destaco mais uma vez a presença da Rainha Santa Isabel. Existe um livro maravilhoso que conta a história da encarnação dessa Rainha Santa, que multiplicava pães, multiplicava ouro, multiplicava rosas, uma pessoa maravilhosa, um espírito de escola que continua a ajudar a todos. Por hoje ficamos aqui. Aguardo para a sequência do nosso estudo. Até mais!